O mercado imobiliário é um negócio de muita responsabilidade. As pessoas não conseguem entender, o profissional de mercado imobiliário precisa entender uma coisa, que o começo, o meio e o fim de uma operação imobiliária tem que ser conduzida com muito zelo. Isso é muito importante para a vida das pessoas. Então, assim, eu vou começar um compartilhamento aqui de aprendizados que eu tive nos meus 20 anos de mercado imobiliário, para a gente se ajudar, para a gente crescer na profissão, para a gente valorizar essa profissão que é tão considerada por mim tão importante para mudança na vida das pessoas. Então, assim, falar da base do que é um trabalho de um corretor de imóveis, a base para mim são as captações. Então, assim, a captação ela precisa ser feita com profissionalismo. Então, quando a gente já começa o negócio, a gente já tem que começar bem. Começar com autorização de venda, começar entendendo bem aquele imóvel, pegando a matrícula do imóvel, analisando aquela matrícula do imóvel, se ele não tem impedimento. Então, se no começo for bem feito, o final vai ser bem feito. Então, o trabalho do corretor de imóveis, ele tem que ser feito de forma profissional para que você chegue no final de uma história com a base sólida. Porque, vamos dizer, se você não faz a captação do imóvel da forma que tem que ser feita, você não pega uma matrícula do imóvel, você não sabe quem é o dono do imóvel. Então, como que você vai vender um imóvel de uma pessoa que você não sabe nem quem é o dono? Que você não olhou naquela matrícula daquele imóvel ali para você observar se ele é realmente o dono e se aquele imóvel não tem um impedimento. Aquele imóvel pode estar sendo executado judicialmente e você está ofertando um imóvel no mercado. Então, assim, esse é o início, a base bem feita. Por isso que eu falo que esse compartilhamento que a gente vai fazer agora, dessas informações, é a base bem feita de um negócio imobiliário para que ele tenha um final feliz, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que se essa base for bem feita, na hora de você apresentar um imóvel para um cliente e pegar uma declaração de visita, muitos corretores não sabem nem o que é uma autorização de venda, nem o que é uma declaração de visita. Então, assim, são os dois documentos que vão dar ferramenta para o corretor amanhã, em caso de um litígio, em caso de uma comissão não paga, e isso vai dar a base para ele fazer uma ação judicial de cobrança dessa comissão. Então, se ele tiver essas provas, se ele tiver a declaração de visita e se ele tiver a autorização de venda, então significa que ele fez a aproximação das partes. Então, a base dele está bem feita. Então, assim, por isso que eu falo que esse compartilhamento de aprendizados aqui é para que o corretor de imóveis tenha uma base sólida para que ele não venha ter percalços. Percalços vão existir. Óbvio, esses dias nós tivemos uma questão, apresentamos um contrato de compra e venda para um cliente, apresentamos um contrato de compra e venda e o vendedor pegou o contrato de compra e venda, pegou o endereço e foi na casa do comprador para tentar fazer o negócio sem a nossa participação. Uma coisa assim, gente, isso é idoneidade. Nós vamos nos deparar com gente sem caráter toda hora na rua. Mas se a gente tiver com a base bem feita, a gente vai estar tendo um negócio de respeito. Por isso que eu falo que é valorização da profissão. O corretor ele tem que fazer a base, o básico. Autorização de venda, declaração de visita. Então, assim, e aí, essas captações sendo bem feitas, a gente passa para uma outra etapa, que eu acho que é assim, constituir um clã em volta do corretor, um network, vamos dizer, uma apresentação dele para o mercado imobiliário, que é ele fazer contato com terceiros e vamos dizer,
espalhando a notícia que ele é um corretor de imóveis, que ele atua de forma séria, que ele está ali para compartilhar os aprendizados dele e até compartilhar parte das comissões que ele recebe com um jardineiro, com pessoas que estão envolvidas em mercado imobiliário, um zelador de condomínio, e na hora que essa condução de informação, aí ele começa a ser o profissional que tem que ser no mercado imobiliário, porque quando a gente fala da captação, né, a gente fala da captação bem feita, então é o que? Ele está absorvendo informações. E aí ele vai para um zelador, ele vai para um jardineiro, ele vai para um piscineiro. E essas pessoas vão trazer o que? Informações para ele. Então, de um proprietário que está vendendo, que está alugando. Então, assim, ele é o condutor de informações. Então, ele precisa saber o que ele faz. Então, assim, se ele estiver buscando essas informações com o zelador, gente, é uma forma de monetizar seu sistema, você também compartilhar parte desses recebimentos que você tem com essas pessoas que trazem informações para vocês. Então, assim, gratifica essa pessoa. E isso vai fazer com que... Por que essa parte de criação de leads é importante? Leads, para mim, nesse contexto, uma coisa é leads, outra coisa é cliente, outra coisa é network. Então, assim, na hora que você busca esses leads que monetizam o seu trabalho de corretor de imóveis, então, assim, isso vai trazer mais captações para vocês, isso vai trazer informações importantíssimas sobre o mercado imobiliário, vendeu, não vendeu, e as pessoas vão passar a te conhecer como um profissional no mercado imobiliário. Então, isso, quanto mais pessoas do seu entorno souberem que você é um profissional do mercado imobiliário, mais as coisas vão acontecer para você. É natural, é uma via de duas mãos. Aí quando a gente fala de network, aí já são coisas mais próximas. Então é um garçom de onde você frequenta corriqueiramente, o barbeiro, o cabeleireiro, vamos dizer, as pessoas que estão no seu convívio ali, que você faz um negócio imobiliário com ela, que ela indica. Então, isso autoalimenta o seu sistema. Então, esse é o contexto do negócio. É ele se autoalimentar. Gente, não tem propostinha milagrosa em mercado imobiliário. Se você está achando que eu vou dar uma dica para você aqui, que você vai ficar aí sentadinho, vai cair com a varinha de condão. Oswaldo Neto, o homem da varinha de condão. Você virou um corretor bem sucedido? Esquece. Não tem como isso acontecer. É muito trabalho. Então, para isso se autoalimentar, então assim, você precisa fazer ter foco, ter uma dedicação, uma continuidade. Então, na hora que você tiver com isso funcionando automaticamente, o que eu vou dar um exemplo para vocês? Eu aqui em Búzios, eu cheguei aqui, eu não conhecia um bairro, eu não conhecia nada. Eu cheguei no final de semana, mudei no outro. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Eu tive que vir, eu conhecendo conhecendo outro, Era a única forma que eu tinha de vencer essa batalha. E hoje eu tenho mais de 15 mil seguidores no Búzios Imóveis Oficial, e esse sistema já autoalimenta o nosso... ele autoalimenta o nosso trabalho. Então, assim, dentro do Búzios Imóveis Oficial, hoje eu ouvi um professor, vamos dizer assim, né, que dá ensinamentos a corretores de imóveis hoje, e ele falando que Instagram vídeo legal, não é o trabalho principal para um corretor ter, né, vamos dizer, resultado em mercado imobiliário.
ele está completamente enganado. Foi através do... É isso que eu falo. Você tem que saber usar as ferramentas. Não é, se você não sabe usar, não detona a ferramenta, não. Querido, vai estudar o que é um Instagram. Entendeu? Quando eu comecei com o Instagram, em Búzios, eu falava, eu não quero fazer página de classificado. Página de classificado tem Viva Real, tem OLX, tem um tanto aí que são muito mais fortes que eu. Então o que eu fiz? Eu fiz ali a constituição de uma audiência. Eu falo de mercado imobiliário, é só visitar o Búzios Imóveis Oficial hoje. Eu tenho hoje nos meus imóveis, que são postados lá, nos nossos imóveis, que é um trabalho feito por mim e pela minha esposa, uma médica veterinária que virou corretora de imóveis. Depois eu conto essa história para vocês. Então, assim, ali a gente nos apresentou para o mercado. Eu falava de Búzios e eu falava de mercado imobiliário. Então hoje, quando eu faço posts falando das cidades, das coisas da cidade, eu tenho 30% de visibilidade dos imóveis que eu coloco, eu tenho 70%, eu tenho 1.500 curtidas em post lá no Instagram. Então, assim, acabou que, voltando ao assunto, a gente veio buscando informações, colocando ali informações. Eu tenho mais de 2.500 posts naquele Instagram. Minha esposa trabalha naquilo ali assiduamente. Então, assim, não tem varinha de condão, cara. Você vai ter que fazer o trabalho de formiguinha, se você quiser ter um resultado. Ou se você quiser, é isso que eu falo, as pessoas ainda diferenciam um corretor de imóveis de imobiliária, de incorporadora, autônomo. E é por isso que eu estou aqui para falar com vocês. Não tem diferença. Você tem que ser corretor de imóveis. Independe de onde que você quer trabalhar. Não importa. Eu não entendo isso. Parece que o corretor de imóveis é um robozinho. Ó, você vai lá, faz atendimentinho, você faz agendinha, você faz não sei o quê. Cara, você tem que saber o que está dentro daquele contexto. Então não adianta, se você não fizer a base certa, se você não fizer as captações, se você não buscar as informações no mercado, se o mercado não te conhecer e se você não tiver audiência, você vai ser um dependente. É isso que eu falo. Aí você depende da imobiliária, você depende do anúncio. Hoje eu não preciso fazer anúncios. Eu faço posts no meu Instagram e tenho visitas aos meus imóveis. Então o que virou aquele Instagram para mim ali? Uma ferramenta de conexão com quem quer ver Búzios e mercado imobiliário de Búzios. Então fora do Brasil, né? Mas eu atendo gente do Brasil inteiro. Eu alcanço gente do Brasil inteiro. Mas não teve varinha de condão. Eu tive que ir para a rua, eu tive que fazer parceria com o zelador, eu tive que fazer parceria com o jardineiro, eu tive que contar para o pessoal da barbearia que eu sou corretor de imóveis, eu tive que... Minha esposa está lá no salão fazendo unha e está trazendo mais informação. Então nós fizemos um trabalho que engrossou as pernas. É trabalho de campo. É trabalho que, se você não fizer, achar que a varinha de condão, muda de profissão, porque dá trabalho pra caramba. Muda de profissão, não vai ter nada milagroso. É isso que eu falo. Hoje, quando eu ensino a corretores de imóveis como é feito o trabalho, como ele vai chegar a um sucesso e um reconhecimento no mercado onde ele atua, eu falo, nego, começa a trabalhar. É post todo dia. É fazer audiência. É mostrar quem você é profissionalmente. Senão as pessoas não vão saber. Não vai cair do céu. Novidade todo dia. Novidade todo dia. O que é novidade todo dia, meu amor? É captação todo dia. Como dói pra gente.
Hoje é um domingo, eu estou aqui gravando, mas nós temos visita agendada. Um dia chuvoso, queria estar debaixo das cobertas, né, pessoal? Mas eu tenho uma captação para fazer hoje, depois desse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui. Eu estou trabalhando. Eu estou alimentando minha plataforma, eu estou alimentando minha audiência de informação. Eu estou falando com vocês como é que faz. Se você que está afim de ficar debaixo da cobertinha, não vai ter como ter resultado. Não tem como. Para eu ter 15 mil seguidores hoje no Búzios Imóveis Oficial e mais de 1000 curtidas em um post, foram muitos sábados e domingos de trabalho. São 600 captações em um site. Eu tinha quantas aqui? Nenhuma. Eu não conhecia a cidade. Há 6 anos atrás, eu não sabia nem onde que ficava. Então não cai do céu. Então assim, nós já falamos, vamos lá, vamos recapitular. Nós falamos de captações, né? Nós falamos de captação de lead. Nós estamos falando aqui agora de Instagram, falando de audiência, falando de apresentar você para o mercado imobiliário, entendeu? Mas o final da história não está aí. Você não pode chegar e achar que essa parte é a parte comercial do contexto. Quando eu falo que o corretor de imóveis ele tem que ter o começo, meio e fim da história, que não importa se ele é corretor de imobiliária, de incorporador ou se ele é autônomo, ele tem que saber o começo, o meio e o fim do negócio. Não adianta fazer só o comercial. Aí ele chega e faz o comercial, ele é um corretor de imobiliária, ele chega e faz só o comercial, entrega lá no jurídico da imobiliária, eles fazem um contrato, aí ele entrega na mão do cliente, o cliente fala assim, o que é evicção de direito que está escrito aqui nesse contrato? Ele não sabe. Ele precisa aprender do que ele está fazendo. Então não adianta, onde ele esteja, ele tem que ser um profissional que saiba o que está fazendo. Nós estamos falando de 6% da propriedade das pessoas que está recebendo de comissão. 6% do mundo é nosso. Tem um corretor que fala isso, 6% tudo está vindo. É só você trazer uma proposta boa, 6% do mundo é do corretor. E o cara não sabe o que ele está fazendo. Ele não entende, ele não sabe ler a matrícula do imóvel. Entendeu? Ele não sabe nada do direito imobiliário. O cara vende uma locação e não sabe nada da lei do inquilinato. Cara, pensa e recomeça. Entendeu? E para eu estar aqui hoje na frente dessas câmeras, para eu ir para a internet com um vídeo desse, eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo. Porque se eu não souber o que eu estou fazendo, eu busquei curso de direito imobiliário, pós-graduação de direito imobiliário, curso de lei de inquilinato, mais de 500 contratos assinados. São 20 anos de mercado imobiliário. Se eu ficasse ali só entregando contrato para advogado, me entrega o contrato pronto, sem eu saber o que tem ali dentro, eu não chegaria nunca aqui onde eu estou falando com vocês aqui. Não importa o que eu tenho, o que eu ganhei, nem nada disso não. O que importa é eu poder estar aqui falando com você e falar, me pergunta, traga para mim sua dúvida, porque se eu não souber te responder, eu vou saber onde eu vou achar a resposta. Mercado imobiliário é isso. Você tem que saber as respostas. Você tem que saber achar as respostas. Você não pode pegar uma matrícula do imóvel igual eu recebo de corretor toda hora. O que é isso que está escrito aqui? Eu já recebi pergunta de corretor de imóveis que não sabe o que é uma autorização de venda. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos juntos aqui. A gente precisa se ajudar. Porque essa profissão é desvalorizada. Eu quero ver falar que não é. Né? O povo desrespeita a profissão do corretor de imóveis de forma absurda. Passa por cima do corretor de imóveis absurdamente. Mal sabe o corretor de imóveis que o Código Civil, nós temos um artigo do 723 ao 729 do Código Civil que rege a profissão do corretor de imóvel. Se ele fizer um negócio mal feito, ele vai lesar alguém e ele vai ter que pagar por isso. Ele vai ter que devolver a comissão e ainda vai ter que pagar pela lesura que ele cometeu. Então, assim, gente, é um negócio muito, muito complexo. Muito complexo. Então a gente vai da captação de leads,
a gente passa por uma audiência, a gente tem que estar ali pronto para responder as dúvidas dos nossos clientes, para a gente chegar no final, que aí a gente passa para a parte técnica do negócio. Entendeu? A parte técnica, a parte comercial é uma benção, beleza, nós vamos vender pra caramba e tal, todo mundo fala isso, eu só vejo os outros ensinar, não, você vai vender mais, você vai vender, mas vender o quê? Você sabe o que você está vendendo? Aí a gente passa pro técnico do negócio, entendeu? Você precisa saber o que você está escrevendo em um contrato de locação. Você precisa saber o que você está fazendo, por que você está ganhando comissão. Você é aproximador das partes, mas você não é obrigação sua. Não é obrigação, você não é advogado. Mas se você tiver um conhecimento do que você está fazendo, vai voltar para você em mais vendas. É isso que eu falo, o corretor de imóveis que ele está preparado para instruir as partes daquele negócio imobiliário, ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais. Ah, não, e tal, eu não sei o que. Gente, eu estou aqui à disposição. Eu estou aqui fazendo isso para te ajudar. Minha equipe está à disposição. Se você não tem dúvida, não faça, não assina. Não tem como assinar contrato sem você saber o que está escrito ali. Entendeu? Não deixa seu cliente assinar um contrato, coloca lá que ele buscou orientação de profissional, entendeu? Que você aconselhou, mas ele tem que buscar a orientação de um profissional, um advogado. Então, assim, é muito complexo, gente. Nós não estamos falando de venda de bicicleta. Nós estamos falando de uma economia, de uma família, de uma vida inteira. Como é que você trata isso de forma a troco de comissão? Não tem como. Isso não pode ser troco de comissão. Você não está ali para ganhar comissão. Você está ali para orientar um negócio imobiliário. Então você tem que saber o que tem escrito naquela matrícula. Você tem que saber um contrato de locação, vamos dizer que seria uma situação mais simples, mas você tem que saber de lei do inquilinato. Você não pode transferir para frente olha só, gente, como que você faz um contrato de locação sem a referência de um contrato de locação? Eu estou falando referência aqui, vai ter uma coleção de gente aqui que vai falar assim, o que é referência num contrato de locação? Responde aí para mim, gente, o que é referência em contrato de locação? Cara, referência de um contrato de locação é inventário. Como é que você entrega a chave do imóvel de um para outro? Gente, vou falar com vocês um negócio. É 1 milhão de vezes que eu vejo contrato de locação que chega na minha mão para ser discutido e não tem inventário. É 1 milhão de vezes. Não tem referência. Como que iniciou? Como é que você entregou aquele imóvel pintado, sem pintar, com móvel, sem móvel? Tava mobiliado, mas cadê a relação dos itens? Cadê Cara, não tem um inventário. E o corretor ganhou comissão para aquilo ali e não sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, assim, gente, o meu motivo de eu estar aqui nesse bate-papo com vocês e agora bem mais assíduo, porque o despreparo do profissional do mercado imobiliário me prejudica, desvaloriza a minha profissão. Eu estou sendo julgado pelo trabalho mal feito que você está fazendo aí na rua. Entendeu? Você está preocupado em vender? Não, preocupa em orientar o negócio imobiliário que você participa. Não tem condição disso continuar acontecendo. O corretor de imóveis, ele é peça fundamental na mudança na vida das pessoas. Ele não pode conduzir um negócio imobiliário dessa forma. Ele tem que ter responsabilidade. Então começa no comercial e termina no técnico. Se você não entendeu, curte, compartilha com outros corretores de imóveis, me ajude a você, a gente valorizar. Aqui, eu estou vendo aqui no vídeo, olha só, olha esse vídeo aqui. A minha marquinha está aqui, tá? Com muito orgulho. Eu faço isso tem 20 anos e eu acho que você tem que começar a se preocupar
com o que vocês estão assinando aí na rua, não só de vender imóveis, porque é isso que importa. A gente tem uma conduta zelosa pelos negócios que a gente está fazendo, tá? Eu vou estar sempre aqui e, por favor, não façam um negócio imobiliário sem a orientação devida aos negócios, à operação que vocês estão fazendo. Essa orientação bem feita pode ajudar muitas famílias. Então, assim, eu estou aqui à disposição. Meu nome é Oswaldo Neto, corretor de imóveis, e é um prazer falar com vocês. Um abraço.